todos. Eu queria registrar a presença da Alana, que está aqui conosco, da doutora Kícia, doutor Walter, doutor Maurício Pita, doutor Marcos Mouzinho, doutor Edeusito, doutor Eduardo Tavares, doutor Marco Melo, doutor Wesley, que está aqui conosco, e a Shânia, que também está aqui conosco, acompanhando a sessão do Conselho Superior do MP. E, doutor Isaac, que está virtualmente aqui conosco, né? Ok. Inicialmente, antes de submeter a ata para apreciação e deliberação, eu indago se eu posso inverter a ordem, considerando que um dos provimentos tem o secretário do conselho concorrendo. Se há alguma objeção, de a gente antecipar a deliberação em relação a esse provimento, depois o secretário adoca o doutor Delzito, se retira e o doutor Marcos assume a secretaria. Alguma objeção? Então, não havendo, agora sim, encaminho no tocante à deliberação sobre o conteúdo da ata da nona reunião ordinária do Conselho Superior do MP. Não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Chamo, portanto, o primeiro item da pauta. Vou deixar os itens subsequentes. Chamo, portanto, o edital de remoção pelo critério de merecimento para a 51ª Promotoria de Justiça da Capital, conforme deliberado pelo Conselho para a inversão da pauta. Informo inicialmente, no tocante a esse provimento, a existência de 6 concorrentes, dos quais integram, independente da forma de avaliação de cada um dos integrantes desse colegiado, integrantes do quarto, quinto, apenas 3 candidatos: doutor Maurício Vanderlei, doutor Wesley, doutor Marcos Mouzinho, ficando, portanto, fora desse quinto, doutor Tiago Chacon, doutor Bruno e doutor Ivaldo, só para orientar e encaminhar a votação. Passo inicialmente a palavra ao conselheiro Marco Melo, para fazer o encaminhamento da composição da lista. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, considerando que nenhum integrante da primeira e quinta parte da lista de antiguidade na terceira instância se habilitou neste concurso de remoção pelo critério de merecimento para a 51ª Promotoria de Justiça da Capital, devo adotar a regra do quinto sucessivo para a indicação da lista de merecimento respectiva. Então, tendo em vista a anterioridade nos quintos sucessivos, em primeiro escrutínio, por estar em melhor condição, indico o candidato Maurício Amaral Vanderlei. E, adiantando o meu voto, em segundo escrutínio, aponto o nome do concorrente Wesley Fernandes, né? Wesley Fernandes Oliveira. E em terceiro escrutínio, o do postulante Marcos Aurélio Gomes Mozinho. Tudo pela mesma circunstância. É como voto, senhor presidente. Bom, o doutor Marcos Aurélio encaminha a formação da lista em 3 escrutínios distintos. Primeiro escrutínio, doutor Maurício. Segundo escrutínio, doutor Wesley. E no terceiro escrutínio, o doutor Marcos Mozinho. Para ficar registrado na ata a forma de indicação da formação da lista pelo conselheiro Marcos Melo. Na sequência, encaminho a palavra à doutora Kícia. Senhor procurador, eu voto no primeiro escrutínio Maurício Amaral Vanderlei, Wesley Fernandes Oliveira e Marcos Aurélio Mozinho. Doutora Kícia, em um único escrutínio, faz a indicação doutor Maurício, doutor Wesley e doutor Marcos Mouzinho. Com a palavra, o doutor Walter, para encaminhar. Está desligado, doutor Walter. Excelentíssimo procurador-presidente, doutor Leão, eu vou fundamentar meu voto tendo em vista existir um candidato que já é de lista remanescente, que é o doutor Maurício. Então, precisa a gente fundamentar, uma vez que eu não voto nele assim diretamente. Trata-se de procedimento administrativo destinado ao preenchimento de vaga na 51ª Promotoria de Justiça da Capital de terceira instância, a ser provida por remoção pelo critério de merecimento,
nos termos do edital número 2/2025. Publicado o edital de abertura do concurso, inscreveram-se os seguintes candidatos: Maurício Amaral Vanderlei, Werles Fernandes Oliveira, Marcos Aurélio Gomes, Eládio Pacheco, Ivaldo da Silva, Bruno de Souza, Tiago Chacon. Posteriormente, o doutor Eládio Pacheco fez juntada de requerimento de desistência. Constata-se que não há candidatos integrantes do primeiro, segundo e terceiro quinto, restando, portanto, candidatos do quarto quinto e do quinto da lista de antiguidade na entrância. Quanto à aferição do merecimento, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a 244/2022, estabelece que este será apurado conforme o desempenho e por critérios objetivos de produtividade e de presteza nos exercícios das atribuições, pela frequência e pelo aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Pois bem, após a análise detida de todos os candidatos, verifico que o Dr. Marcos Aurélio Gomes Mozinho, integrante do quarto quinto, apresenta destacado merecimento. Embora os outros candidatos, inclusive do quinto quinto, apresentem qualidades notáveis, o candidato Marco Mozinho se destaca. Eu escolho em primeiro escrutínio devidamente em consequência dos seus destaques, diversos cursos de aperfeiçoamento, quais sejam ciências criminais, direito constitucional, psicologia forense e atualização em direito processual penal. Possui elogio do Colégio de Procurador. De todo o Colégio de Procurador, ele foi elogiado pelos seus trabalhos realizados. Ministrou diversos cursos e possui participação no planejamento estratégico da instituição. Não podemos esquecer que essas especialidades deles na área penal é que a 50ª promotoria é uma promotoria de execução penal. Nós temos candidatos como o doutor Maurício, que já recebeu, inclusive, prêmio nacional, mas não foi nessa especialidade do direito penal. No direito penal, quem tem um destaque, quem faz um diferencial, é o doutor Mozinho. Os outros candidatos têm se destacado em outras atividades. E essa promotoria, a promotoria da execução, é uma promotoria difícil, que requer muita habilidade, muita experiência. É uma pessoa que a gente observa, olhando toda a trajetória do Mozinho, dentro da instituição e fora da instituição, nós podemos dizer que ele preenche os requisitos para fazer um trabalho desse. Doutor Walter, eu não estou ouvindo a continuação do seu voto, ficou mudo.
O doutor Maurício já compôs outras listas, é remanescente, é um profissional com atividades excelentes, muito elogiado, um serviço de um patamar super elevado, mas não nessa área criminal, que é uma área que tem as atribuições da promotoria que está sendo colocada. Nessa promotoria não há esse destaque nele, nessa área criminal. É uma área difícil, uma área de execuções. Imagine, senhores, que nós temos 5.000 pessoas presas. Não é um trabalho para a gente entregar quem não tem experiência, não tem um histórico. Os remanescentes deste anterior de merecimento possuem a prerrogativa tal. Ora, essa compreensão é crucial para o casos em análise, pois, embora Dr. Maurício Vanderlei tenha figurado em 2 listas alternativas de remoção por merecimento, isso não significa que haja um direito automático de figurar na nova lista, tampouco uma obrigação para os conselheiros votarem nele. Assim, entendo que os elementos objetivos de merecimento demonstram que o candidato Marco Mozinho tem contribuído significativamente para o aprimoramento institucional do Ministério Público, demonstrando seu comprometimento não apenas com sua atuação individual, mas com o fortalecimento institucional do Ministério Público como um todo. Investiu consistentemente em seu aperfeiçoamento profissional. Enfim, vem desempenhando seu papel com excelência e presteza e possui visão estratégica que potencializa os resultados de sua atuação, qualidades fundamentais para exercer uma promotoria tão peculiar como a promotoria de execuções penais. Ressalto por oportuno que esta comparação não implica desmerecimento ao trabalho do candidato remanescente, que possui qualidades inquestionáveis e trajetória digna de reconhecimento. No entanto, considerando que a remoção por merecimento visa selecionar, dentre os candidatos qualificados, aquele que melhor atende aos critérios objetivos estabelecidos normativamente, voto no sentido de remover por merecimento o promotor de justiça Marcos Mozinho, integrante do 4º quinto da lista de antiguidade para o cargo de promotor de justiça da 51ª Promotoria. Esse é o meu voto em primeiro escrutínio, é do Mozinho. Agora, em segundo escrutínio, eu voto nos candidatos Wesley e Maurício Vanderlei. Voto encaminha no primeiro escrutínio exclusivamente o nome do Dr. Marcos Mouzinho, né? E em segundo escrutínio, Wesley e Dr. Maurício. Na sequência, passo a palavra ao Dr. Isaac, para encaminhamento do seu voto para a composição de lista. Eu voto em primeiro escrutínio no candidato Maurício Amaral Vanderlei, no segundo escrutínio nos 2 candidatos Wesley Fernandes e Marcos Aurélio Gomes Pouso. É como vota o doutor Isaac, doutor Maurício. Senhor presidente, colegas, Eu, o meu voto vai em primeiro escrutínio para os 3 candidatos, Maurício Amaral Vanderlei, Wesley Fernandes Oliveira e Marcos Aurélio Gomes Mouzinho. É assim como voto. encaminhamento nos 3 integrantes do 4º quinto. Doutor Eduardo Tavares. Não, doutor, aqui já votou, já votou.
existe segundo escrutínio, é terceiro. Todos estão no escrutínio único. Todos fazem parte do primeiro quinto constitucional. Não. O segundo escrutínio é inexistente. Não tem segundo escrutínio. Considerando critério matemático. Não, porque todos estão aqui no quarto, quinto. Eu considero Todos. quinto, mas eu calculo o quinto sucessivo. Sim, mas aqui não há, nem no Aí- sucessivo existe. No quinto sucessivo, o Maurício está em primeiro lugar. Sim, mas ninguém discute isso. Não, eu discuti Não, isso no meu voto. Todos estão no quarto, quinto. Então, logo, todos estão no Não, quinto mas- constitucional. Mas na minha maneira de entender, todos não estão no quarto e quinto. Eu vou excluindo, O seu quinto sucessivo. O dele é diferente, porque ele não é matemático. porque, O quinto dele não é matemático. porque Entendi. não existe essa questão de quinto matemática. Não tem nenhuma regra definindo quinto matemático. A regra que existe do Conselho Nacional de Justiça foi estabelecida lá, referendado pelo Supremo Tribunal Federal e adotado pelo Conselho Nacional de Ministério Público, é o quinto sucessivo. Então, para a a composição dos quintos sucessivos, se excluem os membros do quinto anterior. É assim que eu faço, entendeu? Vamos prosseguir, senhor presidente. É o quinto matemático. que Bora, você- doutor. Vamos, doutor Isaac. É só para saber se, na verdade, o voto do senhor é com o primeiro, é todos no mesmo quinto, considerando o voto do doutor Maurício. O senhor sempre vota. Eu considero todos no mesmo quinto, porque, Ah, como bem disse aí doutor Eduardo, todos Ah. estão no quarto quinto. Não há o que fazer, como que se diz, segundo escrutínio ou primeiro escrutínio. Então tá. Então o senhor votou. Todos no primeiro escrutínio, quero dizer. Três, não é isso? Nos três. Os três no primeiro escrutínio, porque todos estão no quarto quinto. E, no meu entender, eu Tá. entendo da mesma forma que o doutor Eduardo Tavares, ao contrário do doutor Marcos. Não, então o senhor, só para correção, o senhor, Só- na verdade, só- sim, é. está encaminhando, indicando em um único escrutínio, doutor Maurício, Justamente, doutor Wesley e doutor Wesley. Marcos Mouzinho, correto? Marcos Mouzinho, Wesley e doutor Maurício, exatamente. Correto, ok. Porque todos estão no quarto quinto, não há o que se questionar. Essa questão aí de quinto, todo quinto é matemático. O nome já está dizendo, não existe quinto fora da matemática. Na biologia não existe quinto em lugar nenhum. Entendeu? Quinto é matemático. Tá, doutor Isaac, obrigado pelo esclarecimento. Eduardo, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, prazer estar aqui hoje participando desse procedimento de remoção do nosso Ministério Público. Bom, eu entendo, primeiramente, que nenhum dos candidatos aqui que estão concorrendo a essa remoção fazem parte do primeiro quinto constitucional, nem do segundo, nem do terceiro. Entretanto, todos fazem parte do quarto quinto constitucional. E, em assim sendo, entendo eu que não há necessidade de se votar no primeiro escrutínio, no segundo escrutínio e no terceiro. Por quê? Eu entendi, mas veja, Exatamente, doutor Eduardo. eu vou encaminhar meu voto, inclusive fazendo uso das palavras do conselheiro Walter Omena em relação aos votos, a sua manifestação quanto aos candidatos aqui que estão concorrendo, né? Eu vou me ater aqui apenas a votar nesse escrutínio único, primeiramente na pessoa do Dr. Wesley Fernandes de Oliveira, porque Dr. Wesley, ele, entendo eu, que ele é uma pessoa que tem uma certa vocação para o tipo de promotoria para a qual ele está pedindo a remoção, e ele atende também a todos os critérios subjetivos e objetivos para ingressar na mesma. O meu segundo voto eu destino à pessoa do senhor Marcos Aurélio Gomes Mouzinho,
por entender que ele também preenche os requisitos necessários. Portanto, eu deixo de votar no primeiro postulante, né? Pelas razões expostas pelo doutor Walter Omena, compreendo, concordo plenamente. Nós temos que ter o cuidado de indicar para determinadas promotorias as pessoas que têm o perfil adequado para aquela promotoria. Se a remoção vai se dar para a promotoria de infância e tem uma pessoa aqui que é ligada à luta contra em favor da infância, vamos colocar essa pessoa, já que a disputa está em pé de igualdade, né? Portanto, para finalizar e para eu sintetizar aqui o meu voto, voto em escrutínio único nas pessoas de Wesley Fernandes Oliveira e Marcos Aurélio Gomes Mozinho. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Eduardo Tavares encaminha no sentido de votar no doutor Wesley e doutor Mouzinho, né? E como fundamento para não votar no doutor Maurício, mesmo entendendo que ele preenche todos os requisitos, utiliza os argumentos do doutor Walter Scioli. Correto? Bom. Cabe a mim agora fazer o encaminhamento de voto para finalização da lista, né? Eu entendo que o bem lançado voto do doutor Walter, ele consolida o entendimento nesse órgão colegiado, ficando muito claro para todo e qualquer certame futuro que o comando de determinar que seja apreciado em primeiro escrutínio aquele que é remanescente de lista anterior não constitui direito subjetivo. Acho que, na realidade, o doutor Walter cria hoje, institui aqui um parâmetro de fundamentação de voto de maneira inquestionável, fazendo exatamente o rompimento de que necessariamente haveria inclusão obrigatória do nome em provimento subsequente daquele que é remanescente de lista anterior. Portanto, pelos argumentos adotados pelo doutor Walter, eu, na realidade, deixo necessariamente de votar, de indicar no primeiro escrutínio o doutor Maurício Vanderlei. E queria tão somente não retomar essa discussão, mesmo respeitando a adequada fundamentação do doutor Marco Mero, mas eu entendo que, na realidade, o quinto sucessivo proposto, tanto pelo Conselho Nacional do MP, pelo Conselho Nacional de Justiça, ele há de tomar como fundamento a existência de um inteiro para a formação de 5/5. Esse é um voto que a gente tem aqui no Conselho, que é um voto que efetivamente tem predominado. Portanto, eu entendo que, na realidade, no provimento, no certame em discussão, todos estão efetivamente no 4/5. Significa dizer que o ambiente constitucional onde ele se encontra é o mesmo. E, por vezes, até alguns exemplos Vamos que eu coloquei. caminhando. Bota o seu GPS aí. Agora, tira a voz, viu? Tira aquela mulher falando. Basta baixar. Pode Doutor tocar. Isaac, o microfone do senhor está ligado. Na verdade, assim, é fundamental que a gente comece a discutir esses temas aqui, porque a gente começa a consolidar entendimento, independentemente de se submeter ou não ao Conselho Nacional. Mas imaginemos, né, em determinado momento, que nós tivéssemos aqui candidatos que, por vezes, como vai ocorrer com o doutor Maurício, muito em breve, ser terceira ou quinta, terceira, no caso dele especificamente, quinta alternada. Mas imaginemos que eu tenho um provimento aqui, um provimento derivado, em que eu tenho um colega que está no segundo quinto e esteja entrando 3 vezes consecutivas, eu tenho um colega que esteja no mesmo quinto entrando 5 vezes consecutivas, e eu tenho um colega que é do primeiro quinto e nunca participou. É evidente que quem está no ambiente constitucional, né, com prevalência, com destaque, é o do primeiro quinto, né? Eu estou levantando essas questões para a gente entender como aqui o Conselho tem consolidado o seu entendimento, né? Portanto, eu entendo, diferentemente do doutor Marcos, que todos estão no mesmo quinto constitucional. Consequência disso, utilizo como fundamento o doutor Walter para não votar no doutor Maurício e, obviamente, em um único escrutínio, que é o primeiro escrutínio, voto pela trajetória tanto do doutor Marcos Mouzinho quanto do doutor Wesley, pela trajetória na área criminal, voto para a composição da lista no doutor Wesley e no doutor Marcos Mouzinho. É como voto. Não, contou não. Está faltando aqui. Primeiro escrutínio. Não, fechou, não deu mais. Bom. O doutor Maurício, compondo a lista com 5 votos, sendo 4 no primeiro escrutínio, 1 voto no segundo escrutínio. Nós temos o doutor
Wesley, né, com 6 votos, não, com 7 votos, sendo 4 votos no primeiro escrutínio e 3 votos no segundo escrutínio, 4 no primeiro, 3 no segundo, portanto, a totalidade dos votos. Doutor Marcos Mozinho, compondo com 6 votos, sendo 4 votos no primeiro escrutínio e 2 votos, e um voto, desculpe, um voto no segundo escrutínio. Não, Léo, ficou. O doutor Wesley teve 7 votos, sendo 4 votos no primeiro escrutínio e 3 votos no segundo. O doutor Maurício teve 5 votos, sendo 4 votos no primeiro escrutínio e um voto no segundo. O doutor Marcos Mozinho teve 6 votos, sendo 4 votos. Foi 5 votos no primeiro escrutínio e um voto no terceiro, um no segundo escrutínio. Portanto, pela totalidade de votos, o mais votado, somatório dos 2 escrutínios, doutor Wesley e doutor Maurício. Mas no final da lista, eu tenho 7 votos. Eu votei no primeiro escrutínio no candidato Maurício Amaral Vanderlei. Primeiro escrutínio. Primeiro escrutínio, o senhor votou só no doutor Maurício. Certo. Por quê? Porque eu entendo. Não, só para eu fechar a contagem aqui. O senhor votou, por exemplo, no primeiro escrutínio, no doutor. Deixa eu refazer. Maurício. Primeiro escrutínio, o senhor votou só no doutor Maurício. Sim. Correto? Doutor Maurício. Porque eu entendo que Não, ele certo. estava Pronto, no perfeito. quarto, porque ele compõe o quarto, quinto sucessivo. Enquanto que o doutor Wesley compõe o quinto, quinto sucessivo e o doutor Marcos Aurélio o sexto, quinto sucessivo, na minha maneira de avaliar os quintos sucessivos. Porque eu entendo que o quinto Tá. matemática Então, assim, é ilegal. no primeiro escrutínio, o senhor votou exclusivamente Doutor Maurício Amaral Vanderlei. Maurício Amaral Vanderlei, exclusivamente, correto? Exclusivamente. Exclusivamente. Aí, em segundo escrutínio, o senhor votou Votei em o doutor Wesley Fernandes Oliveira. em segundo escrutínio. Certo. E o doutor Maurício em terceiro. Em terceiro. E o doutor Marcos Mozinho em terceiro. Terceiro. Ah, tá explicado agora. Está explicado agora, você vai dar a conta correta. É porque o doutor Marcos, ele fez 3 escrutínios, aí por isso que ele só tem 4 votos. Não, é só para fechar, já entendi. Vamos lá, mas eu vou só repetir, para ficar claro. O problema é que o doutor Marcos Mero, ele votou 3 escrutínios distintos. Primeiro, segundo e terceiro. O doutor Maurício obteve, portanto, um voto. O doutor Wesley teve um voto no segundo, tá? Um voto no segundo. E o doutor Mozinho teve um único voto em terceiro escrutínio. Bom, para facilitar, votaram em todos, né, doutor Isaac e a doutora Kissa e doutor Maurício. Ou seja, eles votaram em um único escrutínio. Refaça aí, por favor. Mas coloca aqui, isso vai permitir que a gente feche a contagem correta agora. Kícia. Sim. Kícia. Vamos. Isso. Doutor Eduardo votou o Wesley em primeiro escrutínio e... Não. Ele votou em escrutínio único. Foi. Escrutínio único. Certo? Votou em escrutínio único. Correto? Bom, por isso que está dizendo, a conta estava errada. Foi. Por isso você está dizendo que tinha coisa errada na conta, na contagem. Porque o corregedor votou em um único escrutínio, tá certo? Excluindo tão somente o doutor Maurício. Só o doutor Maurício, correto? Só o doutor Maurício, com os fundamentos adotados pelo doutor Walter, correto? Foi isso que aconteceu? Bom, e eu, que fui o último a votar, portanto, eu, o último a votar, disse que é o escrutínio único, divergindo do doutor Marcos, portanto, eu estou votando com a exclusão do doutor Maurício, e voltando nos dois, no mesmo escrutínio. Doutor Wesley,
portanto, agora sim, agora está certo. Tá? E sem alterar a votação de ninguém. Então, assim, na verdade, doutor Maurício teve apenas 3 votos em primeiro escrutínio, certo? Em primeiro escrutínio, tá? Em primeiro escrutínio, o doutor Wesley teve 4 votos e o doutor Marcos Mozinho teve 4 votos no mesmo escrutínio. Os demais foram obtidos, teve 4. 4. Teve 4. Ele teve 4. Eu votei no Wesley, Mozinho. Não, ele teve 4. O Leandro não votou nele. Ninguém não. Eu votei no Maurício. Então, na verdade, tem 4. Quem tem. Não, como não votou? Mas não conta. Eu votei nele, agora votei em terceiro número 1. Ele teve 5 votos. Você não votou. Não, mas eu tenho que. Só se você não votou. Você votando nele, ele tem 5. Então é ele. Você não votou. Se você votar nele, não dá o voto. Aí passa a ser. Nele quem? Você acerta? Nele, Marcos. Marcos, certo. Se ele votar no Marcos, o Marcos tem 5 e o Wesley fica com 4. A Leia votou em Wesley também. Leia votou no Marcos e no Wesley. Sim, se ele tirar o Mozinho, aí fica empatado. O Wesley e ele. Agora, se ele votar no Mozinho, o Mozinho fica com 5 e o Wesley com 4. Mas o Marcos Mozinho só não teve. O Wesley só não teve. Qual foi o voto que o Wesley não teve? Ele teve todos. Ele teve todos. Não teve. Teve. Você não teve. Segundo escrutínio, já sabe, é naquele caso que termina isso, não é? Por isso que eu estou dizendo, só não votou. O Wesley. Sim, portanto, assim, só não votou nele, tá certo? Vocês dois, sobre 7, tem 5. 5 e 5. Porque você falou 4. Não, mas são 5 e 5. Só quem não votou. Tá certo? Não votou o Wesley. Só não votou no Dr. Wesley no primeiro escrutínio 2 pessoas. 2 pessoas. O senhor e o Dr. Marcos. Todos os demais votaram. Então a gente diz que tem e ele sim. Eu estou dizendo, porque só não Votou, tá certo? Então tem 5 e 5. Ou seja, o doutor Wesley tem 5 votos no primeiro escrutínio e o doutor Marcos Mozinho tem 5 votos no primeiro escrutínio. Correto? Ou seja, foram os votos que foram efetivados. Não, porque hoje o secretário aqui, a gente fez essa conta várias vezes, mas com a exclusão, mas fazendo a exclusão, ou seja, na verdade, só não obtiveram votos no primeiro escrutínio, menos 2 votos, doutor Walter, doutor Marcos. Todos os demais votaram no primeiro escrutínio nesses 2, Marcos e Wesley. E os demais com a finalidade de composição da lista, segundo e terceiro escrutínio, correto? Portanto, assim, proclama exatamente o resultado. Ou seja, agora estou proclamando. Nós temos doutor Maurício com 3 votos no primeiro escrutínio, doutor Wesley com 5 votos no primeiro escrutínio, doutor Marcos Mozinho com 5 votos. Os demais votos foram adicionados para fins de composição da lista, sem ninguém ter alterado o voto aqui. Confere? Bom, proclamado o resultado. Presidente, eu queria só contribuir. Maurício, doutor Maurício, por obséquio, eu queria só contribuir aqui com uma coisa, né? Essa questão da votação em primeiro, segundo e terceiro escrutínio. Veja, não é uma coisa simples. Primeiro, nós teríamos que votar aqui no início se é necessário votar em um ou mais escrutínios. Entendendo-se que há situação para votar em primeiro e em segundo escrutínio, vota-se em primeiro escrutínio, apura-se os votos e abre a votação do segundo escrutínio, apura-se os votos e abre-se votação do terceiro escrutínio, se for o caso, e apura-se os votos.
é um sistema complexo de votação. Mas Nós estamos votando em primeiro e único escrutínio de uma vez só, quando, na verdade, não há essa previsão para isso. Não, na verdade, assim, isso só gente ocorre adianta porque os quando a gente votos. adianta o voto. Se a gente não adiantei o tivesse voto. adiantado o voto, Pois Eu não, falo pois o não. seguinte, que o primeiro escrutínio e o segundo, a rigor, teriam que ser votados em separado. Preferiria mais A prático pra justificativa contagem do doutor final. Eduardo, doutor Walter, eu não aceito, não, porque eu acho que acho não, somos todos promotores de justiça. Então, eles têm que, ou civil ou criminal, eles têm que estar prontos para isso. Então, quando diz, não, ele está. Problema. Não, doutor, eu só me referi só aos escrutínios. Não, você se Entendeu? referiu Não, também no voto. que no sim, voto. Mas o que eu estou. Eu não concordo o que eu muito com falei isso, agora, não, o que eu sabe? falei Eu acho que agora- todo promotor está em condições para assumir qualquer promotoria. Perfeito, eu digo, mas com relação aos escrutínios, o que eu estou dizendo é que se nós não entendermos de uma vez por todas que só se vota em primeiro, segundo e terceiro escrutínio quando eles existem, a gente vai tumultuar as votações. Porque, no meu entender aqui, é votação e escrutínio único, com a divergência do voto do Marcos. Por quê? Porque todos estão no mesmo quinto constitucional, e se nós adotamos o critério matemático, não tem por que ter primeiro escrutínio, segundo, até porque isso importaria em uma rodada diferente de votos a cada escrutínio. Proclama-se o resultado do primeiro escrutínio, proclama-se o resultado do É segundo. exatamente isso, doutor Eduardo, que eu concordo. Concorda, doutor Isaac? Senhor corregedor. Quanto aos escrutínios, Opa. não é necessário se estão todos no mesmo quinto. Na realidade, o raciocínio de Vossa Excelência é justificado e correto na maioria do entendimento desse conselho, excetuando-se o doutor Marcos, porque seria a seguinte hipótese. Eu faço parte da primeira parte da lista, Primeira, quinta parte da Sim. integridade. Esse tem mas que sou o prioridade. único, eu sou o único, É. tá? Só que nós temos que fazer uma lista tríplice e candidatam-se mais dois da segunda parte. Aí sim você tem dois escrutínios. O primeiro que sou eu e que fatalmente serei o promovido, e o segundo os outros dois que apenas irão contar para a lista. Nesse caso, exatamente é quando aconteceria essa questão de primeiro e segundo escrutínio. Se, por esse critério matemático, todos os três candidatos estão no quarto escrutínio, não tem primeiro e segundo escrutínio. Ou quinto, não há primeiro e segundo escrutínio. É como eu entendo. Não, não, tranquilo. Não, na verdade, assim, a gente tem que respeitar, nesse cenário, a posição minoritária que é do doutor Marcos. E, na verdade, quando o doutor Marcos inicia a votação, ele que inicia a votação, ele, obviamente, por uma prática que a gente já tem adotado, ele já encaminha o seu voto no primeiro escrutínio e ele já antecipa segundo e terceiro escrutínio. O que, na verdade, acontece quando a gente faz dessa forma, necessariamente, você, ao final, teria, eu entendo correto, supondo que um colega tenha tal divergência, que a gente, obviamente, não antecipe, facilita na hora de contagem dos votos. Né? Quando não, você vai fazendo a composição sem ser por escrutínio, vai elencando os votos, por isso que você pode ter tal divergência como ocorreu. Mas tanto é verdade que quando a gente fez a síntese aqui, identificou quem efetivamente não votou. Tantos, portanto, a votação é exatamente essa. Agora, confesso, mantida essa divergência na composição da formação do quinto, que eu efetivamente divirjo, de há muito, eu tenho um voto escrito lançado aqui na época que eu era conselheiro e não presidente desse órgão, eu entendo que, de toda sorte, o quinto é um quinto matemático, sucessivo matemático, portanto, o inteiro tem 5 quintos, a gente faz a composição e vai fazendo a dedução. Obviamente é assim como o voto. E nesse contexto que nós temos aqui, no contexto atual, já finalizada a votação, 3 candidatos no quarto escrutínio. O que efetivamente é possível, e eu queria louvar, é o voto do doutor Walter. Ele diz assim, olha, eu não vou votar neste escrutínio aqui em fulano e cicrano, porque, na realidade, eu quero exclusivamente fazer dessa maneira. O doutor Walter adotou uma metodologia de fazer a exclusão de um remanescente de lista, e ao fazer a exclusão desse remanescente de lista, entendeu ele que também poderia adotar essa mesma providência em um outro habilitado, e, portanto, formou também o entendimento dele que ele poderia dizer o seguinte, olha, só voto em primeiro escrutínio neste candidato. Em segundo escrutínio, não voto, não tenho nenhum interesse em formação de lista. No terceiro, idem, ou seja, repetição. A gente teria que fazer tantas votações quantas fossem necessárias para compor a lista, ou até mesmo, como é para fins de composição de lista, nem ter composição de lista. Porque se não alcançasse a maioria,
a lista não seria obrigatória. Portanto, assim, só para fazer esse esclarecimento e louvar aqui o voto do doutor Walter. Nós estamos adiantando uma discussão para próximas votações, né? E nós aceitarmos essa proposta do doutor Eduardo, que evita qualquer confusão, não tenho nada contra. Agora, para aceitar a sua proposta, nós temos que aprimorar, porque aí a primeira votação tem que ser no remanescente. Não, mas aí você diz para a gente escolhe logo os 3 candidatos. Não, nesse caso, nós teríamos que ter votado primeiro, exclusivamente, no Maurício, que é remanescente. Mas ele fez referência tão somente ao 5º. E eu entendo Sim, também, mas ele fez só referência ao 5º. Mas a resolução diz que primeiro a gente vota nos remanescentes. Analisa. Manda votar. Você tem que analisar antes. Isso, É só a lei análise. orgânica que estabelece É essa só regra. análise. É a resolução A lei orgânica do Ministério Público Também, né? estabelece essa regra. Pronto. Só análise. Não queria Não queria. Estou dizendo mais para ser, né, formalista, como o Eduardo está dizendo, eu não poder adiantar o voto, eu primeiro tenho que Mas analisar. aqui nós sempre votamos assim, Mas antecipando o porque você voto, veja, olha, segundo e terceiro escrutínio. nós vemos, acho que nas decisões, 3 maneiras de você, que eu vejo assim, 3 maneiras do 5º, entendeu? O 5º matemático que eu entendo, o 5º matemático, na minha visão, é assim, nós temos 60, 70. Então, 1/5 são os 16. Esse é o 5º. Não tendo o 5º, matematicamente, não temos o 5º, ninguém no 5º. Todo o restante da lista pode ser votado. Esse, na minha visão, é o 5º matemático, porque você não tem mais 5º. O 5º sucessivo é quando a gente divide nas 5 partes, entendeu? Aí eu tenho do 1 ao 16 um 5º, do 17 ao 32 outros, e assim até os 70. Você vai ver primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sucessivo. Esse é o sucessivo. O matemático é aquele. Não tem na primeira quinta, eu voto em qualquer outro. E ainda tem essa maneira do Marcos fazer essa interpretação, que eu não sei de onde ele tirou. Eu Que é de 16. Eu é que não sei de onde Vossa Excelência tirou. Não é ofensa, porque aí eu vou tirar, quer dizer, de 80. Aí eu tiro 16, aí não tem um outro 5º que seria 16 a 32. Eu vou fazer um outro 5º de novo. Doutor Walter, me permita. Me permita. Vossa Excelência está... O primeiro 5º, o 5º constitucional é esse que Vossa Excelência se referiu. Não havendo ninguém nesse 5º, nós vamos para um segundo 5º. Aí seria o 5º sucessivo. Somente aí. Somente aí. É o Mas caso. nesse caso de hoje, não. É o caso de hoje. Todos estão no 4º 5º. Não, é o caso de hoje. Ninguém da primeira quinta parte da antiguidade se inscreveu. Mas todos estão no 4º. Aí vai para o 5º sucessivo. Todos estão no 5º sucessivo. Esse 5º sucessivo passa a ser o 5º constitucional. Não. Todos estão. Doutor Marcos deve ter escrito o livro de Malbatá. Não, doutor Isaac. É que o Conselho Nacional entende que o 5º matemática é ilegal. Por isso que eu não considero o 5º matemática. Então vamos mudar Euclides na matemática. Ou então a norma do Conselho Nacional. Por quê, doutor Eduardo? Agora ele não, ele exclui os 16 e faz uma nova divisão. Porque eles já foram considerados, se Vossa Excelência não fizer assim, eles serão considerados posteriormente, ou segunda, terceira, quarta vez. A questão é essa. Na verdade, assim... Bem, eu já estou me aposentando. Vamos deixar essa discussão para a próxima sessão, mas... exatamente. Uhum.
Eu já estou me aposentando agora em julho, entendeu? Então, essa questão vai ser resolvida Pronto. entre vocês. Tá. Agora, Não, a mas questão é é o respeitar. seguinte. Sim, por quê? Porque não existe nenhuma norma que estabeleça o quinto matemático. Aliás, os conselheiros do Superior Tribunal, do Conselho Nacional do Ministério Público entendem que o quinto matemático é ilegal, porque não existe regra que eu estabeleça. É por isso que eu sigo essa norma aqui. Posso estar errado, tudo bem, dou a mão à palmatória. Mas Você tem alguma razão, meu entendimento na é medida esse. em que admitiu que o quarto, o quinto é o quinto sucessivo, que é o sucessivo do primeiro, do segundo, do terceiro, nesse sentido. E por isso que nós todos votamos. Eu e o doutor Leão, por exemplo, o doutor Maurício Pinto, nós votamos em primeiro escrutínio único, Isso, nas perfeito. pessoas que nós votamos. Perfeito. Nós Lógico. votamos. E que pese, na sua cabeça, ele ser o sucessivo nessa regra. Proclamei já. Agora, se Vossas Excelências me mostrarem alguma regra que. Se Ah, Vossas Excelências, viu, doutor Walter? Não, aí o Viu, doutor. doutor Walter? Se Vossa Excelência me mostrar uma norma que estabeleça o quinto matemático, talvez eu mude de opinião. É assim, eu respeito a maioria. Respeito. Tudo bem, Respeita, é. tudo bem. Mas assim, portanto, encerrando o provimento derivado anteriormente deliberado, proclamado o resultado, comunico que, havendo empate, indico o mais antigo, considerando que o mais antigo era o doutor Maurício, mas, consequentemente, ele não obteve a votação superior aos outros dois, mantido o empate entre os dois, obedeço o que está na Lei 15, indicando como removido o doutor Wesley Fernandes. É antiguidade. E é antiguidade, né? Escrutínio e antiguidade. Escrutínio e antiguidade. O primeiro critério de desempate, É é o escrutínio. E depois a antiguidade. Depois a antiguidade. Vossa Excelência tem razão. Retomando agora a ordem da pauta, não, tem que fazer, tem que voltar para o primeiro item da pauta, que é os procedimentos para conhecimento. Nós temos 30 procedimentos para conhecimento, que vai do item 1 ao item 30. Indago aos senhores conselheiros se há algum esclarecimento em relação aos feitos que foram submetidos a conhecimento deste Conselho a partir da instauração de procedimento na base. Não havendo, tem-se conhecido os procedimentos ali editados. Não tem volta. Tem? Procedimentos para deliberação. Nós temos 5 procedimentos para deliberação, que, na verdade, são aqueles que nós já iniciamos a deliberação, que tratam exatamente das respectivas remoções e promoções. Cadê os subsequentes? Deixa eu colocar, então, na ordem. Qual a primeira? É o doutor Nilton? A desistência está aqui? Nessa. Tá. Bom, submeto para indicação, para fins de promoção por antiguidade, a 45ª Promotoria de Justiça da Capital. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 inscritos. Contudo, o mais antigo é o doutor Hamilton Carneiro, é o 4º colocado na lista de antiguidade. Como vota, doutor Marcos? Indico o nome do doutor Hamilton Carneiro Júnior, para o senhor mais antigo na entrância. Doutora Kícia. Doutor Hamilton, por ser o mais antigo. Doutor Walter. Doutor Hamilton, por ser o mais antigo. Doutor Isaac. Doutor Hamilton Carneiro. Doutor Maurício. Antiguidade é posto. Doutor Eduardo Tavares. Por ser o mais antigo e por preencher também todos os requisitos legais para a sua remoção. Volto no doutor Hamilton. Na mesma linha adotada pelos conselheiros anteriores, indico o doutor Hamilton Carneiro para
promoção por antiguidade para a 45ª Promotoria de Justiça da Capital. Qual a próxima? 37ª. Nós temos, mais uma vez, como mais antigo, seria o doutor Hamilton Carneiro, mas encaminhou o expediente desistindo do procedimento. Portanto, figura como mais antigo para a 30ª Promotoria de Justiça da Capital, doutor Silva Azevedo. Então, vota doutor Marcos. Indico o nome do doutor Silvio Azevedo Sampaio, por ser o mais antigo na entrância. Doutora Kícia. Doutor Walter. Doutor Silvio Azevedo. Obrigada. Doutor Walter. Doutor Silvio, sou o mais antigo. Doutor Maurício. Doutor Isaac. Ah, sim. Uma vez que restou o doutor Silvio Azevedo, voto no mesmo. Doutor Maurício. Idem, mesma coisa. Doutor Eduardo. Voto do doutor Silvio Azevedo, mais antigo. Na mesma linha dos conselheiros anteriores, encaminho também para promoção pelo critério de antiguidade para provimento da 36ª Promotoria de Justiça da Capital, doutor Silva Azevedo. Temos ainda o edital 4/2025, que é a remoção por antiguidade para a 5ª Promotoria de Justiça de Arapiraca. Temos como inscritos doutor Citael Jonas Lemos, 52º, doutor Ivaldo, 58º. Portanto, o candidato mais antigo a esse provimento derivado é o doutor Citael Jonas Lemos. Com voto a doutor Marcos. Indico o nome do doutor Citael João Milene, por ser o mais antigo, dentre os concorrentes. Doutora Kícia. O doutor Citael Jonas, por ser o mais antigo. Jones. Jonas ou Jonas? Citael João Milene. Jones, aqui tem Jonas. Doutor Walter. Acompanho os colegas, doutor Stael. Doutor Isaac. Voto no doutor Citael Jones. Doutor Maurício. Também, Excelência. Doutor Eduardo. Voto do doutor Citael Jones. Na mesma linha dos conselheiros anteriores, encaminho também no mesmo sentido, indicando o doutor Céu Jones Lemos para remoção pelo critério de antiguidade para a 5ª Promotoria de Justiça de Arapiraca. Pedindo desculpa aos conselheiros, identifico que nos processos para deliberação tem um processo da relatoria do doutor Walter José de Almeida Cioli, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo. O doutor Walter, como sempre, né, procedeu à distribuição, né, do voto anteriormente. Portanto, com esse encaminhamento, pergunto se há alguma divergência ou pedido de vista em relação ao voto apresentado. Não havendo, portanto, tem-se por homologado, bem lançado o voto, o conselheiro Walter José de Almeida Cioli. Submeto também para confirmação a resolução do CSMP 325, que trata da eleição para indicação de um membro do MP, uma lista tríplice, mas só tem um inscrito, para a composição da lista no Conselho Nacional de Justiça. Foi publicado, vou submeter para homologação Conselho Nacional, CNJ, não, CNJ. Esse é do CNJ. Esse é do CNJ. Para referendar o ato já editado pela De presidência. acordo, excelência. Acho que só tem a Qual é o doutora. único inscrito, senhor presidente? Oi? O nome do Oi. único inscrito, por favor. Doutora Denise Guimarães. Ok. É a única que requeriu habilitação. Portanto, para convalidar o edital. Convalidado o edital. Não havendo mais matéria em pauta, declaro encerrada a 10ª, não é isso? 10ª sessão ordinária do Conselho Superior do MP. Amigo, vou lá.